técnico Fernando Diniz tem que parar com essa negócio de demorar a trocar. É impressionante. É impressionante como demora a trocar o Fernando Diniz. O Vasco precisando da vitória. E tinha condição de. Mas ele demorou a oxigenar o time. Então assim, cara, é revoltante. E o árbitro terminou o jogo antes de acabar o tempo. 47, 45, o Vasco com a bola dominada de frente para a área, ele apita o jogo. Brincadeira, né? Os árbitros são umas merdas, né? São muito ruins. Pro Flamengo é gol de derrota. Ok, Renato, você tem toda a razão. Pro Flamengo é. Pro Flamengo é. Totalmente gosto de derrota, claro. Time que briga pelo título brasileiro, pela liderança do campeonato, perfeito. Pro Vasco, não. É um ponto comemorado. Claro que é um ponto para ser exaltado pelo Vasco da Gama. Ele não muda de posição? Não muda. Mas ele está com 1 ponto atrás do Atlético Mineiro, 3 atrás do Internacional e 4 do Grêmio, que está vencendo o Grenal, né? E do Ceará. Então, assim, tem jogos aí que você não faz um grande resultado, não faz uma grande partida. Mas hoje acho que o Vasco fez um grande jogo. De novo, dentro das suas limitações. Jogou com muita raça, com muita disposição. Então, assim, eu acho que hoje o resultado foi um bom resultado para a diferença técnica e para a forma como o Vasco se comportou. O Vasco foi muito valente hoje no Maracanã. Esse empate dá moral para o Vasco, Alexander. Muita gente, inclusive torcedores do Flamengo, principalmente, amigos, e você deve ter também, contavam com uma goleada histórica, vamos dar outra sapatada. Não. O Vasco fez um grande jogo, concordo, Samir. A demora do Diniz aqui irrita. Mas assim, cara, a zaga do Vasco está muito melhor, concordo plenamente. Agora, o problema é que a nossa situação, Roberto, ela requer vitória. Vitória Vascão, aquelas palhaçadas que o Diniz faz. A gente precisa disso, cara. E a gente não está conseguindo vencer os jogos. Empate na conta do Diniz, insistência com o Verratti. Esse era um jogo para o time mais rápido e leve. E ele podia ter trocado mais rapidamente o Verratti, né? Ele e o Coutinho, os dois estavam mortos em campo. Porque se dedicam muito mesmo. Então não é fácil, entendeu? Agora, não podemos nem comparar os bancos, né? Há uma diferença muito grande, valeu, Digão. Há uma diferença muito grande de banco, sem dúvida nenhuma. E eles pouparam, né? Mas mesmo que não tivessem poupado os seus titulares, os reservas que jogaram, porra, o Carrasco era titular no Vasco, por exemplo. Fácil. Entendeu? Já meti gol no Flamengo na base. Não, ele gosta de fazer gol. Ele jogou bem. Ele começou o jogo mal, tá? Inclusive eu estava cobrando aqui uma melhor participação dele e tal. Deixa eu mostrar aqui, a galera do Vasco está indo embora, já esvaziando o Maracanã. Mas assim, eu acho que o time do Vasco soube encarar o Flamengo. Entendeu? O time hoje jogou bem. Eu achei que o time hoje jogou bem. Entendeu? E dava para ter vencido. Deixa de ser crítico, o time hoje jogou bola demais. Empatou contra tudo. Acho que você não entendeu o que eu falei, mas também não vou falar. Não vou explicar, porque já que você não quer entender. Diniz percebeu que o Verratti não é um jogador de 90 minutos. Pô, mas demorou, né? Demorou para poder fazer essa leitura, né? Ele insiste, ele estica muito a corda, mas, cara, vamos lá, gente. Qual era o jogo de hoje? Era somar ponto, ou pontos. Nós somamos ponto. Aliás, no turno e no retorno, né? Contra o Flamengo, que é um favoritíssimo, né? Favoritaço ao Campeonato Brasileiro, nós somamos pontos importantes, né? Somamos pontos importantes. Matheus França não é ruim não, mas ele não entrou bem no jogo, tá? Ele não entrou bem no jogo, ele teve uma oportunidade, foi o único bom chute dele. Depois o escanteio que ele cobrou foi horroroso do Matheus França. O Flamengo vai perder a liderança e cada um com seus problemas, o Ana e Maria. Mas assim, eu acho que a gente jogou bem.
dentro das nossas limitações, com os nossos desfalques. E assim, a questão do Verratti sair do Coutinho, ela se fazia necessária porque eles cansaram. O Ryan acordou no jogo. O gol fez muito bem pro Ryan. Ele entrou ligado demais. Não, cara, mas assim, ô Pedro, o que eu quis dizer para vocês, assim, a crítica que eu faço é, se o Diniz tivesse trocado mais cedo, não melhoraria para nós? Claro que melhoraria. Não podia ter trocado mais cedo? Claro que podia. Tivesse que ter um vencedor, não merecia ser o Vasco? Pode ser, criou mais. E eu acho que aquele momento em que nós tivemos a concussão cerebral, né, o choque do Robert Renan com o Barros, e ali o jogo ficou parado 3 a 4 minutos, ali nos atrapalhou bastante. Cebolinha, que vai na trave, ao cruzamento, a finalização do Bruno Henrique, a defesa do Léo Jardim, o Carrascal empurrou para dentro do gol. E até os 20, o Flamengo foi melhor. Teve ali volume de jogo, pererecou por dentro da área, até que o Vasco conseguiu se equilibrar. A partir dos 20 minutos, num chute do, para mim, o melhor jogador em campo, o Ryan, que chuta de fora da área e a bola passa raspando a trave. A partir daí, só deu o Vasco. E olha que foi através, principalmente, de volume de jogo e dos escanteios. O primeiro dele cobrado pelo Felipe Coutinho, o seu lateral, que é titular da posição agora, hein? Eu acho que nem o Piton, quando voltar, vai tomar a posição do Puma. Acho que ele não vai mais, não. A cabeçada do Puma foi fulminante. A defesa do Rossi, simplesmente milagrosa. A bola tocou na trave e conseguiu a zaga salvar praticamente em cima da linha. Depois disso, só deu o Vasco. Uma falta cobrada pelo Felipe Coutinho, que passou raspando aos 28 e aos 29. Num quarto escanteio cobrado pelo Vasco, Felipe Coutinho veio para o outro lado e a bola atravessa a área todinha. E por trás do Ayrton Lucas, o melhor jogador em campo, o Ryan, empata o jogo. E olha que o Vasco ainda perdeu uma das suas boas contratações. Que boa essa zaga do Vasco com o Cuesta e o Roberto Rian. Ele saiu contundido num choque, ele e o Barros. E entrou o Lucas Oliveira, que não vinha jogando anteriormente. Bom, 5 minutos de acréscimo. O Flamengo não atacou mais, hein? Somente nos acréscimos é que o Flamengo conseguiu equilibrar o jogo. Bom, esperava-se, já no intervalo, uma série de alterações. Não houve. Quem mexeu foi no Vasco. A entrada do Andrés Gomes no lugar do Nuno Moreira, que tecnicamente não estava conseguindo jogar. E visivelmente o Vasco apostava no contra-ataque. E não deu outra, hein? O Vasco começou a ter que voltar, recuar. E aí começou o volume de jogo do Flamengo, que poderia ter marcado aos 7 minutos, antes das alterações feitas pelo Felipe Luiz, numa bola que foi o Carrascal, que meteu por cima da zaga e colocou o Bruno Henrique na cara do gol. Ele não dominou e aí deu tempo do Léo Jardim defender. Como o Vasco recuou e aí não atacava mais, e o Flamengo tinha volume, que fez o Felipe Luiz? Começou a promover uma série de alterações. A primeira dela foi logo aos 12 para 13 minutos. A entrada do Vinha no lugar do Ayrton Lucas e do Samuel Lino do Cebolinha, que começou bem e terminou mal. Continuava o volume de jogo, mas nada de criar oportunidade. Vasco entrincheirado, se defendendo muito bem. Até que aí o técnico não aguentou mais e colocou de uma vez só, aos 18 minutos, o Pedro no lugar do Bruno Henrique, que jogou muito mal, e do Arrascaeta no lugar do Carrascal, que começou bem
e acabou marcando um gol, então uma atuação bastante razoável. Clássico eletrizante no Maracanã. Mesmo com menos posse, o Vasco mostrou garra e foi mais perigoso que o Flamengo nas finalizações. Um empate com sabor de muita luta e entrega. E você, torcedor, gostou da postura do Gigante da Colina? Deixa sua opinião nos comentários. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notícia do nosso futebol.